Flash finalmente chegou no campo de batalha e destruiu todos os inimigos. Curioso para saber o que aconteceu e o que foi alterado no capítulo 200, versão 3 de One Punch Man, não se esquece de se inscrever nesse canal maravilhoso, porque aí quem sabe talvez por um milagre o nosso querido Muratinha decida lançar finalmente o capítulo 212. Fala, meus delinquentes maravilhosos, como que vocês estão? Sonark em Animes aqui falando, e sim, Murata decidiu fazer mais um Red Draw. É claro que antes de seguir pro conteúdo, não esquece de deixar aquele like maravilhoso, mete o soco no botão do like. Agora, sem mais enrolação, o capítulo continua a batalha que a gente teve no capítulo 200, entre o Flash e o Sonic contra os ninjas celestiais. Eles avançam ao mesmo tempo em direção aos ninjas. Flash prepara sua katana para sair picotando todo mundo, mas do nada aparece um Brutamontes que, adivinhe, destrói aquela katana com apenas um único soco. Flash fica extremamente surpreso, assim como eu. O cara destruiu a katana dele com apenas um soco. Flash olha bem para sua espada quebrada e diz: réplicas da morte instantânea não são boas o suficiente. Será que essa arma, a verdadeira, poderia matar os inimigos com um único golpe? Eu acho que na realidade a verdadeira morte instantânea, a verdadeira espada que ele tanto busca, é os braços do Saitama. Sonic vê que Flash está perdendo muito tempo e avança em direção aos ninjas celestiais e rapidamente começa a se movimentar de um lado para o outro, criando inúmeros clones. Flash olha bem o que está acontecendo, fica surpreso mais uma vez e comenta que aquilo é incrível, que ele conseguiu fazer mais de 30 clones no mesmo lugar. E estranhamente ele se surpreendeu por nada, porque o Brutamontes que quebrou a espada do Flash simplesmente mete uma bica e arremessa o Sonic para longe. A mesma mão que destruiu uma katana não conseguiu arrancar a cabeça dele fora. Maravilhoso, por sinal. Então é arremessado para longe enquanto o Brutamontes avança em direção a ele, dizendo que truques baratos assim não vão funcionar com ele. Até porque convenhamos que a única coisa que o Sonic fez com aqueles clones foi apenas saltitar de um lado para o outro. Flash se aproxima do Sonic dizendo que ele é um idiota, já que clones não servem para lutar contra vários inimigos. Eu acho que funcionaria sim. Naruto tá aí pra provar que funciona, ao menos contra figurantes, né? Sonic então olha pra Flash e arremessa uma katana em direção a ele, dizendo que estava tudo calculado, já que com o soco que fez ele ser arremessado pra longe, ele acabou roubando a katana de um dos ninjas celestiais. E é exatamente aí que esse sistema de versões para realizar a correção dos capítulos que o Murata tá fazendo se perde completamente, porque a gente tem muitos diálogos que não entram em contexto na maioria das vezes. Para você ter uma noção, simplesmente ao roubar a katana do ninja, ele pede de volta, é meio óbvio, né? Mas aparece um outro ninja celestial dizendo: que vida patética que você teve, você não passa de um ladrãozinho, nunca vão conseguir entender o nosso plano e vão morrer sem jamais terem conhecido a verdadeira liberdade. Flash então responde ele dizendo: e quem disse que eu queria entender o plano de vocês, seus idiotas? Essa ideologia de liberdade é apenas para perdedores que falharam em ter relevância no mundo, que escolheram apenas continuar sendo escravos da vila. Percebeu que esse diálogo não consegue entrar em contexto porque no capítulo 200 a gente teve menções em relação aos ninjas dentro da vila, a maneira como eles agem e seguem o código ninja da vila, mas infelizmente no capítulo 200 versão 2 a gente teve apenas batalhas e uma batalha completamente diferente dessa que a gente está tendo. Aí a gente consegue fazer essa conexão de diálogo somente entre 200 versão 3 com o capítulo 200 versão 1. Mas como o capítulo 200 versão 2 está mais fresco na nossa memória, a gente fica completamente perdido. Mas continuando os capítulos, os ninjas celestiais avançam mais uma vez em direção ao Flash chamando ele de desgraçado. Quando de repente então, Sonic começa a aprontar alguma coisinha, dizendo: o que eu acho que realmente tem valor é o poder de viver do jeito que você quiser. Enquanto ele diz isto, ele avança em direção aos ninjas celestiais e Flash fica pensando nas palavras de Sonic. E mais uma vez, após muito discurso, Sonic é facilmente repelido por todos os ninjas celestiais, levando uma lançada no queixo e sendo arremessado para longe. Tanto ele quanto Murata aproveitam a mesma árvore que ele usou nos capítulos anteriores para tomar um impulso e se arremessa em direção aos ninjas, dando uma voadora no queixo do ninja, arremessando ele para longe também e dizendo: comparado com os socos daquele Brutamonte, os seus parece que estão me fazendo carinho. Esses golpes não vão funcionar contra mim. Já indo para a batalha do Flash, ele tá desferindo inúmeros cortes em uma velocidade
velocidade surreal enquanto dizem seus pensamentos exatamente dessa forma. Eu aprimorei minhas habilidades e fiquei mais forte do que antes. Agora, até as habilidades dos ninjas celestiais não são nada além de brincadeira de criança contra mim. Então olha pro Sonic e diz: o poder de viver a vida do jeito que você quiser. Aonde está esse poder? Diversas kunais são arremessadas em direção ao Flash e ele desvia de todas essas kunais com muita facilidade, até porque kunais são completamente inúteis. Não importa o anime, sempre kunais vão ser inúteis. Enquanto o Flash se prepara mais uma vez para atacar os ninjas, ele diz: como você pode ter tanta certeza que isso não é apenas uma fantasia? Eles viveram em um ambiente tão restrito por tanto tempo. Ele continua se movendo em altíssima velocidade e vai enfrentar todos os ninjas de uma vez, enquanto, é claro, ele tem tempo de dizer que nem sequer conseguem captar a verdadeira imagem de liberdade. Quando achamos que a gente vai ver tripa, sangue e bunda voando para tudo que é lado, simplesmente parece segurando a espada de todos os personagens, dizendo que já tá na hora de parar, que não há mais necessidade de derramar sangue nenhum naquele local. Os ninjas celestiais ficam sem entender o que tá acontecendo e perguntam: quem é você? Da onde diabos você surgiu, cara do bigodinho? E o Flash fica assustado, dizendo: Blast. Todos lá se surpreendem ao ver que o homem que tinha desaparecido apareceu novamente. Todos os ninjas celestiais mais uma vez saltam em direção ao Blast, tentando atacá-lo de todos os lados, dizendo em conjunto que ele veio naquele local apenas para morrer. Flash fica parado somente olhando e diversos portais surgem na frente dos seus inimigos e ele derrota cada um daqueles ninjas com um único soco, dizendo: se acalmem, pessoal, o papai chegou. Como essa obra é repleta de surpresas, adivinha quem se surpreende de novo? Exatamente, Sonic e Flash, vendo que o Blast derrotou todo mundo lá com apenas um único soco. E o Flash diz: desgraçado, bem na hora que eu ia descer o cacete em todo mundo, você apareceu. Me diz como que você chegou até aqui. Flash aponta pro cachorrinho monstro do Saitama e diz: aquele carinha ali, ele tem um belo faro e conseguiu me trazer até esse local. Esse capítulo acaba exatamente nessa página. E diferente de outros canais que diz que esse capítulo 200 versão 3 melhorou as versões anteriores, eu tenho que te dizer que esse pessoal tá completamente maluco, que não faz sentido nenhum, até porque se você for analisar a primeira versão desse capítulo, do capítulo 200 versão 1, simplesmente ele sai massacrando todos os ninjas. Tem informações relevantes dentro da vila, onde o Flash diz que a vila simplesmente controlava as pessoas para criar elas como se fossem subordinadas diretas de Deus. E isso sim era informação importante. No final dessa mesma versão, todos os ninjas celestiais acabam morrendo, fazendo um turbilhão de sangue, entranhas, um monte de coisa nojenta, dando forma ao personagem conhecido como ele. E é exatamente aí que acaba a primeira versão desse mesmo capítulo. Agora, se a gente for analisar a versão 2, ela não é nenhuma correção, ela simplesmente altera completamente os fatos do que aconteceu na primeira versão desse capítulo 200. Na segunda versão desse mesmo capítulo, tanto o Sonic quanto o Flash derrotaram todos os inimigos ao mesmo tempo, conversam mais um pouco com assuntos relacionados à vila, informações que a gente já recebeu no capítulo 200 primeira versão, e simplesmente o Sonic é enganado por um falso Flash que faz ele acabar tocando no cubo de mensagens de God. E o que acontece? Bom, no final das contas, para resumir bem resumidinho, o Flash acaba perdendo o controle e sendo controlado pelo God. E é exatamente aí que a gente nota as inconsistências entre as três versões desse mesmo capítulo. Elas não se conversam entre si, muito menos corrigem as informações passadas. Em relação aos traços, que o Murata diz que às vezes simplesmente lançam Rage Draw para apenas corrigir um desenho que não está muito bem feito, e nem isso ele está fazendo mais nos Rage Draws. Ele está lançando quadros, painéis de mangás extremamente inferiores aos da primeira versão, acredite vocês se quiserem. Então eu não vejo necessidade nesses Rage Draws, vendo ele como um conjunto de todas as versões dos capítulos. Mas se a gente for analisar desde o 195 versão 3 até o 200 atual versão 3,
a gente consegue manter um contexto sim, só que mesmo dessa forma a gente ainda perde muitas informações relevantes, a gente se confunde muito, porque querendo ou não a gente já tem conteúdo do mangá até o capítulo 211. Para ser sincero com vocês, One Punch Man está uma verdadeira bagunça. Se você analisar por cima, não tem necessidade nenhuma do Oni ou do Murata continuar fazendo Red Draws, porque não favorece a obra em aspecto nenhum. A gente acaba ganhando sim quadros mais bonitinhos, um pouco mais de explicação, mas na história bruta como um conjunto a gente não tem informações relevantes, e somente isso. Esse capítulo não foi melhor do que a versão passada, pra mim ele foi completamente desnecessário. Está atrasando batalhas que já deveria ter acontecido, e seguindo esse fluxo de Red Draws, a gente vai ter mais Red Draws até o capítulo 202. Então teremos mais 2 versões de capítulos já lançados, e nada garante que a gente vai continuar tendo Red Draws até chegar no capítulo 211, infelizmente. Mas é isso, muito obrigado a todos vocês que chegaram até aqui. Não se esquece de se inscrever nesse canal maravilhoso e deixar nos comentários. Vocês estão preparados para o capítulo 212, versão 5773, porque o Murata esqueceu que o Saitama era careca? Narken diz tchau.